Eu sou psiquiatra, né? Sou psiquiatra, sou médico psiquiatra, mas realmente eu me interessei muito antes. Eu já fui fazer medicina um pouco voltado para essa. Era um pouco minha paixão pela psicanálise, pelo inconsciente, pelo desconhecido, pelo também um pouco o místico, o mágico, né, que tem por trás essa ideia da mente, do desconhecido da mente. Então eu tive uma formação desde novo, gostava de filosofia, gostava de literatura. Eu poderia talvez ter me ocupado do tema da loucura, mais pela literatura, mais pela filosofia, mais pela arte, pela poesia, né? Mas acabei também não sei explicar exatamente por que eu fui buscar através da medicina. Mas logo no primeiro ano que eu fui fazer estágio no hospital psiquiátrico, em Vitória, eu sou capixaba, Hospital Adalto Botelho, eu fui expulso do hospital. Né? Porque eu comecei a questionar a forma com que os médicos falavam, as pessoas lutavam, as pessoas ficavam nuas nos pátios, jogadas, tomavam água do esgoto. Quer dizer, tudo era possível fazer com as pessoas porque eles eram loucos. Então é como se não tivesse nenhum direito, nenhuma cidadania, nenhuma possibilidade, porque o destino deles era aquele fim, né? Aquele abandono, E as questões começaram, inclusive porque eu gostava de música, eu gosto de música, eu levava o violão, tocava violão com os pacientes na enfermaria, começava a fazer algum tipo de atividade. O diretor me convidou a me retirar do hospital. Eu saí de Vitória, vim para o Rio achando, não, isso eu estou numa cidade pobre, num local que era muito pouco desenvolvido na época, um estado pobre, sem informação, sem condições, e vim para o Rio com essa busca, um pouco para estudar música e um pouco para estudar psiquiatria. Encontrei os hospícios iguaizinhos. Olha, loucura ainda hoje, a psiquiatria oficial, a psiquiatria, a ciência psiquiátrica, psicologia e tal, não aceitam o termo loucura. O termo loucura era um termo utilizado, digamos, antes do surgimento da ciência médica, psicológica, elaborar uma discussão, uma teoria sobre a doença mental, que chamava de loucura. Né? E loucura, nessa concepção, não era algo que pudesse ser exclusivamente reduzido a uma explicação médico-científica ou médico-psicológica. Com o surgimento da psiquiatria, o primeiro conceito médico ou científico sobre a loucura foi o de Felipe Pinel, ou pelo menos ficou consagrado a partir do livro dele, que é considerado o pai, o livro básico da psiquiatria. Ele, o pai da psiquiatria, não é à toa que no mundo inteiro tem o Hospital Pinel, principalmente o Hospital Psiquiátrico. E o Pinel escreveu um livro chamado Tratado Médico-Filosófico sobre Alienação Mental. O conceito que ele utilizou foi de alienação. Então, e ele mesmo dizia assim, olha, essa condição mental, ele também dizia espiritual, ou da alma, né? A linguagem que se tinha, os conceitos que se adotavam na época, que não podem ser totalmente descartados ainda hoje. Essa experiência que é do livro do espírito, da sensação, da experiência humana, ela não pode ser reduzida ao conceito de doença. Isso é uma discussão interessante do Pinel. Ele que era um grande clínico. Muitas pessoas não sabem, os livros de medicina do Pinel eram livros que eram referência para a formação de médicos, se tornaram durante muitos anos na Europa, nos Estados Unidos, foram livros muito importantes. Então Pinel era um grande médico, foi um grande médico, autor, e por ser um grande médico, ele conseguiu destacar um tipo de experiência, de questões ali do campo das doenças, digamos assim, e falar isso é um problema mental, mas não é doença.
Por isso ele não chamou de doença mental. Muita gente fala que pneu é o pai do organicismo, não é. Então ele chamou de alienação. Mas curiosamente o conceito de alienação ele é um conceito filosófico, ele é mais filosófico, né? Foi tratado, aliás, o conceito de Hegel de alienação social é inspirado em Pinel. Ele leu, discutiu, debateu Pinel nas meditações cartesianas, né, que ele fez, ele discute o termo alienação de Pinel. Alienado é aquele que está fora de si, está fora da realidade. Né? É um termo que tem origem etimológica em alienígena, né, de alien, de estrangeiro, é o que é de outro lugar. Então Pinel diz, olha, o alienado é alguém que perde a condição, ou pelo menos está com a condição de cidadania, condição de inserção no mundo real, é prejudicado. Se o alienado ele está incapacitado de perceber a realidade, ele perde a razão no momento em que, da Revolução Francesa, do contexto da modernidade, a razão é o que distingue o homem moderno do homem ultrapassado, o homem da natureza, o homem do animal, o único ser racional. O louco, então, é por definição, ser alguém que tem um distúrbio na razão, ele é um irracional. Se é irracional, ele é incapaz de ser cidadão. Então isso é um paradoxo interessante, que ao mesmo tempo que é um democrata, que é constituinte, que ajuda a construir o conceito político de cidadania resgatado dos gregos para aquele contexto, ele é alguém que retira os loucos dessa condição, os alienados, mas por proteção, uma ideia de que ele não pode ter os mesmos deveres, mas também os mesmos direitos que os demais cidadãos, então ele deve ser cuidado, protegido pelo Estado e tratado. O local que ele vê para isso é o hospital psiquiátrico.